deputado conosco, acompanha a entrevista com a vereadora eleita por Cuiabá, Samantha Iris, do PL, 7.460 votos. Uma votação que Igor Taques fez questão de ressaltar várias vezes, né, Igor, ao longo da nossa transmissão aqui no último domingo, antes de trazer um breve histórico aqui da Samantha. Fica à vontade, Samantha. Seja bem-vinda, primeiramente. Parabenizar mais uma vez, né, por essa votação tão expressiva aqui na capital, na sua primeira disputa eleitoral. Fica à vontade também para dar um bom dia aí para o nosso ouvinte. Obrigada pelo convite. Bom dia a todos que estão acompanhando e eu agradeço a oportunidade. Muito bem, trazer aqui algum detalhe para você que já escutou aí, muitas vezes muita gente escutou, né? A esposa do Abílio, né, Samantha? Você até usou, inclusive, né, ali no teu nome de urna, né, a Samantha do Abílio. Mas trazer aqui um breve histórico aí, me corrija se tiver alguma coisa equivocada, mas a Samantha tem 40 anos, é publicitária, design de interiores, mãe do Sebastian, de 3 anos, da Ana Regina, que tem 2 anos. Samantha é filha única da cozinheira e comerciante Maria Regina, com o advogado Paulo Belarmino. É paulista, veio para Mato Grosso ainda bem nova, morou inicialmente no município de São Paulo e depois se mudou aqui para a capital, Cuiabá. É casada com o deputado federal e candidato a prefeito aqui da capital, Abílio Brunini, também no PL. A vereadora mais votada nesta eleição, 7.460 votos, sendo também a mulher mais votada da história de Cuiabá aqui para o legislativo da nossa cidade. Detém também a segunda votação mais expressiva desde 2004, um outro detalhe que Igor Taques também comentou conosco, né, ao longo da nossa transmissão, aquela votação muito expressiva que teve Walter Rabelo, mais de 8.600 votos. Segundo a Samantha, decidiu entrar aí para a vida pública por sentir falta de um perfil combativo, fiscalizador, que o marido dela deixou aqui na Câmara da capital. Samantha, eu queria começar, inclusive, trazendo alguns detalhes para a nossa audiência, alguns pontos que você citou na entrevista tão logo, né? A gente conheceu o resultado das urnas no último domingo. Você disse que a tua vitória também é uma resposta do povo que quer mudança aqui na Câmara de Cuiabá. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Que mudança exatamente você imagina que o povo quer e também que mudança você pretende levar para a Câmara de Cuiabá? Bom, eu realmente acredito que é uma resposta da população cuiabana, não só a minha eleição, como a eleição de mais 7 mulheres na Câmara de Cuiabá, que é uma coisa que acontece pela primeira vez. E eu estou muito contente também por todas elas estarem lá, e principalmente porque foram votações muito expressivas também. Né? São muitas mulheres que foram muito bem votadas e eu realmente acredito que é uma resposta da população cuiabana. Em relação a mim, eu acredito que a proposta que a gente levou para as pessoas, e eu andei muito, conversei com muita gente, de muitos nichos diferentes e classes diferentes, e existia uma coisa que era muito constante em todas essas situações, que era realmente a falta de um perfil como que o Abílio teve na Câmara de Cuiabá hoje. A gente até tem ali alguns que têm um perfil parecido, mas exatamente igual, com aquela coragem de combater que ele teve, a gente não viu ninguém. E eu nunca tinha imaginado que eu seria candidato um dia, até quando eu decidi. E aí me perguntaram, mas você vai entrar na política? E eu falei, olha, eu já estou na política. São 18 anos de casamento com o Abílio. Então, desde a primeira vez que ele entrou na Câmara, eu já estava na política. A primeira vez que ele saiu de casa de madrugada para ir fiscalizar uma UPA, uma policlínica, eu já estava na política. Eu já vivi aquilo. Então, eu entendi que é uma missão e que realmente existe um trabalho que precisa ser feito e eu me disponibilizei a fazer justamente isso. Nessas conversas com os eleitores também, dizendo que você pretende ter esse mesmo perfil, porque foi muito comum, né, ao longo do mandato do Abílio, a gente vê Abílio na UPA, Abílio no pronto-socorro, Abílio acompanhando o lançamento de obras, por vezes isso foi muito criticado também, né, em relação a algumas posturas. O perfil fiscalizador da Samantha é um pouco mais contido, é muito semelhante ao do Abílio, e até a gente pede desculpa, é inevitável, né, que a gente não faça essas comparações, mas quando a gente fala desse seu perfil fiscalizador, né, em qual cenário você se encaixaria mais, Samantha? Olha, eu acho que, assim, as diferenças que já são comuns a ser duas pessoas diferentes, então, automaticamente, a mesma coisa, a gente sabe que não vai ser. Eu tenho um perfil, porque eu sou mulher, então a gente tem uma questão de gênero, tem uma questão de talvez ter uma outra maneira de abordagem, mas eu acredito que o resultado final que a gente busca é o mesmo. Essa questão de visitar a unidade de saúde, de visitar a obra, eu vejo uma importância muito grande nisso. As pessoas querem ver isso. Eu acho que as pessoas, esse primeiro turno das eleições mostrou um pouco isso. As pessoas precisam saber o que está acontecendo na política, o que está acontecendo na Câmara, o que está acontecendo na Prefeitura. E eu acho que essa é uma linha que a gente deve seguir, sim.
Igor, Pedro, fiquem à vontade. Vereadora, bom dia. Primeiro, parabéns por essa votação histórica, realmente impressionante. Já tinha uma expectativa da senhora ser a mais votada nessas eleições, nas análises políticas de uma maneira geral, mas não tinha essa expectativa que essa votação fosse tão expressiva. Então, parabéns. É um sentimento que representa o que a população quis e isso, de fato, merece os parabéns. Existe uma grande possibilidade de, além de ser vereadora, né, a mais votada, a senhora vai ser diplomada e empossada, mas existe a possibilidade de ser vereadora e primeira-dama do município, caso o Abílio vença as eleições. Está para ser publicada uma pesquisa agora, essa semana, da Atlas, que deve aparecer o Abílio na frente e a possibilidade desse prefeito é real. Como será o seu comportamento na condição de vereadora, fiscal do Poder Executivo, marido, prefeito, primeira-dama do município? Como é que separa isso ou não tem necessidade de separar? Eu acho que esse é um desafio muito grande, mas é um desafio que a gente já imaginava que existia a possibilidade a partir do momento que colocamos o meu nome à disposição. Eu já imaginava que existia essa possibilidade. E as pessoas que também acreditaram em nós também já imaginavam que existia essa possibilidade. Então, eu penso que, em primeiro lugar, quando a gente fala de fiscalização, quando existe um vereador que faz a fiscalização, se nós temos um prefeito inteligente, o objetivo dele é resolver o problema. Então, assim, na parte de fiscalização, eu não tenho essa preocupação, porque eu sei que se, acaso o Abílio seja eleito prefeito, e eu tiver uma demanda de fiscalização que apontar uma falha em algum ponto, porque provavelmente a gente vai encontrar muitos, que a gente vai pegar uma prefeitura com muitos problemas, abandonada. Então, automaticamente, no início, a gente vai realmente precisar desse trabalho de fiscalização até como um reforço para poder saber o que tem que ser sanado primeiro e como que vai ser feito isso. Havendo um prefeito inteligente e bem disposto, a intenção é resolver os problemas. Então, a questão de fiscalização, ela já fica, nesse ponto, eu acho que útil e já fica claro o objetivo. Em relação a ser primeira-dama, eu acho que existem muitas coisas a serem feitas e como um desafio que é fazer as duas coisas, eu me sinto pronta a enfrentar esse desafio e encarar de uma forma a tirar isso de letra, digamos assim. Eu estou disposta a fazer o meu melhor, como eu já estive disposta. Eu vou até abrir um parênteses aqui para uma coisa que não tem nada a ver com política, que tem a ver com vida pessoal, claro, mas que me traz um pouco essa coisa de superação e de conseguir enfrentar os desafios. Quando eu fui mãe, eu perdi a minha mãe com 6 meses de gravidez. E eu sou filha única. Então, eu me vi com uma criança que ia nascer com um problema, que era uma má formação facial, sozinha, no meio de uma pandemia, com meu marido tendo acabado de perder o vô dele, que era o esteio da questão nossa, da questão dele pessoal e religiosa, numa situação que eu imaginei que eu não pudesse aguentar, que eu não pudesse superar. E ele candidato ainda, né? E ele candidato numa eleição majoritária. E eu me vi diante de uma situação dessa que, para qualquer pessoa, você olha e pensa, ela vai enlouquecer. E eu não enlouqueci. Eu superei, sobrevivi. E eu achava que não ia ter filhos, tive 2. E estamos sobrevivendo. E acredito que cuidando muito bem deles. Então, eu enxergo como os desafios dessa forma. Eu já passei por tantas coisas que eu achei que eu não ia superar, que eu não ia sobreviver, que eu não ia aguentar. E eu estou diante de uma situação onde eu tenho a oportunidade de fazer o melhor que eu posso, para ajudar outras pessoas que, de repente, não conseguiriam superar uma situação como eu superei. Então, eu acredito que é possível fazer alguma coisa, é possível fazer a diferença. Caso venha acontecer essa situação de ser primeira-dama e vereadora, é um desafio que eu ainda não sei como vai ser, mas uma certeza eu tenho. Farei o meu melhor. Principalmente porque, como mulher, estarei fora de casa, longe dos meus filhos, então eu preciso fazer valer esse tempo que eu vou estar fora, longe da minha família trabalhando. E eu preciso fazer valer isso pelas outras famílias que depositaram confiança em mim e no Abílio também. Eu acho que é um desafio que a gente tem que enfrentar com muita seriedade. Mas a senhora pretende exercer, então, o mandato de vereadora? Não existe a possibilidade de se licenciar do cargo para assumir uma secretaria acumulada com primeira-dama? Ou a senhora pretende continuar no mandato? Eu acho que, a princípio, até pela votação expressiva e uma questão de respeito a todos esses votos, a gente precisa iniciar um trabalho como vereadora. Correto. E a questão de ser primeira-dama, eu acho que vai acontecer muito naturalmente e a gente precisa, talvez, reformular esse cargo de primeira-dama para fazer com que existam coisas
realmente efetivas também na vida das mulheres e da ação social de Cuiabá. Perfeito. Pedro, fica à vontade, está um pouquinho mais distante da gente, mas está aqui participando também. Traga aí seus questionamentos, mandar um alô para muita gente que está nos acompanhando também. Daqui a pouquinho eu trago a participação do ouvinte da CBN Cuiabá. Bom dia, vereadora Samanta, parabéns pela sua vitória. Obrigada. Vamos pensar já em construção ali, efetivamente, de composição da Câmara. Saber da senhora se tem intenção em participar da mesa diretora. Recentemente nós ouvimos, pelo menos de duas colegas da senhora, vicejando essa possibilidade. Vamos lembrar que o PL e o PSB fizeram o maior número de vagas, 4 cada um. São partidos que, na visão da senhora, saem à frente nessa briga. A senhora tem intenção, por exemplo, de participar da mesa diretora? Olha, a princípio eu não tenho essa pretensão. Eu acho que a gente tem um trabalho muito intenso pela frente e todos os eleitos têm a mesma capacidade de voto e de escolha nessa situação. Mas, a princípio, eu não tenho essa intenção, até porque eu cheguei agora, então eu preciso primeiro entender como funciona de fato, né? Eu já tenho mais ou menos uma experiência por conta do trabalho que o Abílio já fez e eu estava ali sempre como voluntária ajudando, mas ele também nunca fez participação nenhuma em questão de mesa e tal, e eu acho que o meu caminho deve ser mais ou menos por aí também. Em relação ao partido da senhora, e levando em consideração também o PSB, cada um com essa representatividade, a senhora acha que o PL, não colocando o nome da senhora mais um outro, estaria também interessado nesse sentido, até por uma eventual vitória do Abílio ter uma melhor governabilidade? Até o Chico, né, já falou que tem a intenção, né, de pleitear a reeleição, que é já de um outro grupo, né, Samanta? Desculpa, mas só emendando ali a pergunta do Pedro. Não, mas eu nem vi, eu preciso ser sincera. Eu realmente eu não estou a par dessas colocações, porque eu até estava conversando aqui com o Igor. Eu aproveitei esses dias que teve dessa semana para mim ficar em casa com meus filhos, então eu nem discuti muito política. Eu nem sei como é que estão essas colocações. A gente tem que pensar que eu também estou numa campanha novamente de segundo turno. E aí eu acho que antes mesmo de fazer já o meu planejamento como vereadora, eu preciso finalizar esse outro ciclo, que é o segundo turno. Perfeito. 8h27, a gente ainda tem alguns minutinhos antes do repórter CBN. Eu queria só voltar num outro ponto, vereadora, que a senhora citou, que é essa questão de talvez repensar um pouquinho o formato de ser uma primeira-dama, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, né? Em sendo eleito o Abílio, né? Seria ter ações mais efetivas para ser realizada pela primeira-dama? Já tem algo em mente, né? Caso o esposo da senhora seja vitorioso, que a senhora pretende levar não só para esse cargo de primeira-dama, mas a gente tem, por exemplo, também a Secretaria da Mulher. É algo que a senhora pensa que foi efetivo até o momento, precisa ser reformulado, repensado também, tudo isso pensando, né, numa possível vitória do Abílio? Eu acredito que a Secretaria da Mulher é uma coisa que deve ser reformulada. Eu acredito que a gente precisa de ações mais efetivas. Isso também tem a ver com as coisas que eu ouvi na rua durante a campanha. De necessidades das mulheres e necessidade da questão da assistência social que não vêm sendo atendidas. Existem projetos bons que devem ser mantidos e melhorados, mas também existe muita coisa que pode ser feita. Então, assim, quando eu vejo um espaço para a mulher na política, como um espaço de primeira-dama, eu acho que ele precisa ser muito bem aproveitado, mas principalmente com uma proximidade muito grande das pessoas que mais precisam. Porque eu acredito que a verdadeira função do poder público é principalmente alcançar quem mais precisa. Então eu penso, o que é uma ação efetiva? É a gente pensar em ir realmente perto daquelas mulheres que mais precisam, daquelas famílias que mais precisam, e verificar essas necessidades, viabilizar oportunidades e pensar de uma forma bem prática mesmo, menos técnica e mais prática, menos uma questão de marketing e mais uma questão de ação. Eu acho que um cargo de primeira-dama e uma Secretaria da Mulher, eles nos dão muitas possibilidades que eu acho que a gente pode explorar de uma maneira que consiga ajudar ainda mais quem precisa. Tá na hora, Pedro Panoc, do nosso intervalo, a nossa pausa obrigatória. A gente precisa fazer um intervalo, Samanta, por conta do repórter CBN, mas é bem rápido, a gente tá de volta.
36 minutos, já de volta aqui no Jornal da CBN Cuiabá, amanhã de quinta-feira, recebendo a vereadora eleita Samantha Iris, vereadora mais votada aqui da capital, né? Segunda votação mais expressiva, né, na história da Câmara. Igor destacou muitas vezes isso ao longo da nossa transmissão, então logo ali as urnas foram abertas, Samantha assumiu ali a liderança e de lá não saiu mais, né, Igor? Fica à vontade para trazer os teus questionamentos, o ouvinte está participando conosco, daqui a pouquinho também eu dou uma passada aqui pela nossa audiência, só parabenizar o Roberto Protético. Samantha tá falando, eu e minha esposa votamos nessa vitória, acreditamos também em uma renovação. Ele mandou uma pergunta que eu vou fazer daqui a pouquinho para você também. Tem também aqui a Luciana parabenizando, dizendo que você também teve o voto dela e da família. Quem que é esse aqui? Pera lá, deixa eu abrir aqui. Ângelo Fabrício também parabenizando e desejando sucesso no mandato. Agora sim, Igor, fica à vontade. Vereadora, ultimamente, né, nos últimos anos, a avaliação do atual prefeito tem caído bastante, né? O candidato dele teve 13 mil votos, uma votação muito baixa para um prefeito que termina 8 anos de mandato, isso aí não é novidade para ninguém. Entretanto, é importante lembrar que a Câmara de Cuiabá também tem sua cota à parte de culpa na atual administração, no desastre da atual administração. A gente vê que muitos vereadores não foram reeleitos, principalmente aqueles que estavam na linha de frente. Isso já tinha acontecido em 2020, repetiu-se agora em 2024. Entretanto, alguns vão continuar lá, né, com o mesmo jeito de fazer política. Ontem a gente viu, inclusive, o entreveiro lá do vereador Renivaldo com a vereadora Maísa, apesar do Renivaldo não estar na próxima legislatura. Mas é preciso, além da mudança na prefeitura, sendo o Abílio ou o Lúdio, enfim, a prefeitura precisa melhorar, Cuiabá precisa melhorar, a Câmara também precisa melhorar o nível do debate, o nível da atuação parlamentar. Entretanto, muitos vão continuar lá e com aquela alcunha de Casa dos Horrores. Como é que a senhora pretende, com a autoridade que tem agora, da vereadora mais votada, com possibilidade de ser primeira-dama, com mais 7 mulheres dentro da Câmara de Vereadores, como fazer essa ressignificação, essa transformação para também melhorar a imagem da Câmara de Vereadores? É um fato que, se o prefeito de Cuiabá chegou no ponto que chegou, de desaprovação, e a cidade num ponto de abandono que chegou, como muitas pessoas reclamam, a Câmara com certeza também é responsável, é conivente. Porque se tem alguém que poderia de fato fazer alguma coisa para parar essa situação, era a Câmara de Cuiabá. E, no entanto, não fizeram. A gente teve uma renovação não tão grande quanto esperávamos, mas tivemos. E isso também é uma prova de que a população, de certa forma, está se conscientizando. Ainda falta conscientizar muitas pessoas sobre como funciona a política, como funciona a Câmara, qual é a atribuição da Câmara, o que ela pode fazer em relação ao prefeito. Tem que fazer uma conscientização com a população também. E a gente está nesse caminho, pela própria votação que a gente percebeu nesse pleito. Nós estamos trilhando esse caminho. Mas enquanto a gente não trilha esse caminho, eu acho que cabe ao papel daqueles que chegaram agora fazer um bom trabalho para que sirva de exemplo para os outros. Tentar arrastar eles pelo exemplo e pegar no pé mesmo, que também foi uma proposta minha. Que se esse pessoal que está lá agora estivesse lá novamente, o meu papel ia ser pegar no pé deles, para que eles atendam os interesses da população e não os interesses próprios. Então eu acho que o que eu posso fazer como a minha parte é justamente isso. É estar lá, mostrar como funciona e fazer com que eles cumpram o seu papel de forma correta. Tem até aqui, Panoc, só se me permite emendar um pouquinho esse assunto, porque o Adriano, inclusive, está relembrando um trecho dessa fala, e ele questiona um pouco daquilo que o Igor perguntou, mas emendando com essa situação aí de pegar no pé. Ele fala, eu gostaria de saber como é que ela vai lidar com o fato, né, de o prefeito, tendo, né, o prefeito eleito e a obrigação constitucional de fiscalizá-lo, isso a Samantha falou um pouquinho pra gente, e aí ele lembra que o Abílio já falou em entrevista que ela irá para a Câmara para pegar no pé dos outros vereadores. Você vai mesmo, Samantha, para fazer isso ou vai pegar no pé do prefeito também? E até ele compartilhou aqui um trecho da manchete, acho que é uma publicação, salvo engano, do Repórter MT. Obrigada, Adriano, pela participação aqui conosco. Eu acho que a função número 1 é tentar ajudar de alguma forma a fazer com que a Câmara funcione de fato da forma que ela tem que funcionar. E até me perguntaram numa entrevista, como é que vai ser a Câmara, a Prefeitura, esse relacionamento? Eu falei, olha, eu acho que a gente tem a oportunidade de tentar fazer, talvez pela primeira vez em muito tempo, com que a Câmara e a Prefeitura trabalhem em conjunto, mas pelo bem da população.
dos interesses das pessoas e não de interesses próprios, que foi o que a gente tem visto até agora. Prova disso é a questão de taxas e impostos aprovados, tantas coisas que a Câmara fez que realmente não foi o que a população gostaria que tivesse feito. Então, o nosso papel é realmente pegar no pé dos que estão lá, e eu acredito que a população já nos deu esse apoio, considerando a votação que a gente teve, de aceitar essa proposta que a gente fez. Nós precisamos aproveitar essa oportunidade e realmente mostrar o serviço que essas pessoas estão esperando que a gente mostre. Então, de fato, pegar no pé dos que estão lá e que não estão a favor da população, eu acho que vai ser um trabalho natural que vai acontecer. E a questão de fiscalização da prefeitura é aquilo que eu disse. A gente vai, caso venha a ser prefeito Abílio, nós vamos encontrar uma prefeitura que vai estar com inúmeros problemas. A prefeitura está abandonada, Cuiabá está abandonado, são muitos problemas. E o trabalho de fiscalização, inicialmente, vai ser principalmente para apontar o que precisa ser socorrido primeiro. Pedro, fica à vontade. Enquanto isso, estou dando uma olhada ali no YouTube. Tá cheio de gente. Já eu trago o pessoal de lá também. Exato. Gostaria de saber um pouco mais a respeito que a gente sabe, né, do impacto do aumento da representatividade feminina na casa, né? 8 agora. Quando a senhora fala em defesa de pautas relacionadas às mulheres, o que exatamente pensa em propor ali na Câmara, Samantha? Levando em consideração, naturalmente, aquilo que você acabou de dizer, dentro das responsabilidades de uma vereança. Nos fale um pouco mais das suas ideias. Olha, sempre que alguém me perguntava assim, o que você tem de proposta para as mulheres? Eu respondia e continuo respondendo. A minha principal proposta para as mulheres é a saúde de Cuiabá. Porque eu acredito fortemente que a saúde funcionando, a mulher já tem uma boa parte da sua vida resolvida. Ah, mas por quê? Porque é a mulher quem leva o filho no médico, é a mulher quem marca a consulta do marido, é a mulher que pega o remédio no posto para a mãe, para o pai, para a tia. Então, a mulher ela está muito envolvida com as questões de saúde, porque ela é quem cuida da saúde da família. Então, eu acredito que, em primeiro lugar, o que a gente deve pensar em política para a mulher é a saúde, porque em âmbito municipal é aquilo que a gente mais pode trabalhar. É claro que a gente também precisa pensar em educação, porque se a mulher sabe que a criança está bem cuidada na creche, na escola, ela também vai ter a sua oportunidade de trabalhar, fazer o que ela quiser, tranquila. E aí vem a questão de segurança. Aquilo que for atribuição do município, que a gente puder trabalhar para a segurança da mulher, para a conscientização, de fato, uma conscientização real sobre a violência contra a mulher, o aconselhamento da mulher, da família, do casal, em relações que podem ali, podem criar atritos no dia a dia, enfim, tem várias formas que a gente pode trabalhar no âmbito municipal para poder evitar a violência contra a mulher. Mas coisas efetivas mesmo, sabe? Eu acho que a gente tem muita coisa para fazer e que pode ser feito. E em âmbito municipal, o que eu tenho dito é isso. Em primeiro lugar, a saúde. Em segundo lugar, a educação. E em terceiro lugar, as questões de segurança. Iluminação pública, aconselhamento, evitar a questão da violência doméstica. Naquilo que for âmbito do município, são as minhas principais propostas, que foi isso que eu trouxe durante a campanha inteira e que eu pretendo continuar. 8h44. Você que está sintonizando agora, a vereadora eleita por Cuiabá, Samantha Iris, do PL, conversa conosco nessa manhã. Estou tentando atender um pouquinho dos ouvintes, tem bastante gente no WhatsApp, no YouTube, tem elogios, tem crítica. O Vitor Hugo fala: desculpe-me todas as outras primeiras damas, mas Samantha, ao meu ver, vai elevar o patamar desse cargo. Já Vanimar Nery da Silva diz assim: espero que ela não nos envergonhe, como o Abílio tem nos envergonhado na Câmara Federal, sem nenhum projeto relevante apresentado e conhecido apenas por tumultuar as sessões. Queria que você ficasse à vontade para responder também. Na verdade, não é uma pergunta, mas é uma crítica. A gente abre espaço aqui também para a resposta. Samantha, fica à vontade. Olha, eu acho que em relação a projetos relevantes e trabalho prestado, a pessoa precisa se informar um pouco mais antes de falar. Esse discurso de que a Abílio envergonha ou de que a Abílio não faz nada é muito um discurso de vai com os outros, que é uma coisa que sempre que eu ouço alguém, eu não gosto do Abílio. Eu pergunto, mas por que é que você não gosta do Abílio? A pessoa não sabe responder ou me responde com uma manchete, um título de notícia que viu em algum meio de comunicação. Mas nunca, de fato, uma questão real ou que, porque eu conheci e eu não acho certo. Então, eu acho que essa questão de achar que não tem projetos ou de achar que não tem alguma coisa, não passa de achismo. E eu acredito que se o trabalho dele na Câmara Federal, ou o trabalho dele que ele veio desenvolvendo ao longo da vida política dele, não fosse um trabalho que a população estivesse aceitando, ele não teria chegado até aqui onde chegou com a expressividade que veio.
Eu costumo dizer, o Abílio é um político que ele ficou 2 anos fora da política, sem ser secretário de nada, sem aceitar cargo nenhum, sem participar de nenhum grupo político e ainda assim veio como um dos deputados federais mais votados do Mato Grosso. Então eu acho que a voz do povo já diz um pouco a respeito da aceitação do trabalho dele. E a minha intenção é justamente ter um trabalho dessa forma, porque nós acreditamos que isso funciona. A população dá essa resposta sempre. Samantha, uma outra dúvida aqui, há pouco você falava aí da questão das taxas, né, que foram aprovadas aqui na capital. O seu Roberto aqui do Cochipó, ele pergunta se você imagina que há espaço aí para revogação desta, segundo ele, vergonhosa e abusiva cobrança da taxa do lixo. Essa já foi uma coisa que eu já solicitei para algumas pessoas que entendem mais essa questão de projetos e já estive conversando para a gente propor a revogação dessa taxa. Principalmente porque todo mundo fala que parece que depois que entrou a taxa, a coleta piorou. Então, eu acho que não apenas a revogação da taxa de lixo, como a revisão desses contratos, dessas empresas, das condições dos trabalhadores das empresas de coleta de lixo, que reclamam muito da situação que eles trabalham. A gente tem aí várias situações relacionadas à questão da coleta de lixo que precisam ser vistas e revistas para que o serviço ao cidadão seja prestado de forma correta, mas para que também seja atendido o mínimo de dignidade aos trabalhadores da coleta também. Igor, Pedro, fiquem à vontade. Vereadora, começa o segundo turno, eleição polarizada, inimaginável para alguns, todos os institutos de pesquisa, com exceção da Atlas Intel, erraram com relação a esse posicionamento, né? Já existia a imaginação que o Abílio estaria no segundo turno, mas contra o Botelho. De alguma maneira, a senhora acha que fica mais fácil uma disputa contra o PT, levando em conta a polarização ideológica esquerda-direita, a polarização nacional que existe entre PL e PT, entre Lula e Bolsonaro? Ontem o Abílio confirmou a presença do Bolsonaro na segunda-feira aqui em Cuiabá. Fica mais confortável esse debate no campo que o Abílio já está acostumado a travar? Ou não, é diferente, aqui em Cuiabá os problemas vão ser discutidos da mesma maneira? Como é que a senhora avalia, como vereadora mais votada, a composição e como é que vai ser essa disputa do segundo turno de uma maneira geral? Olha, eu acho que fácil nunca é. Cada eleição ela traz alguns fatores novos ou diferenciados que faz com que a gente sempre veja e reveja estratégias. Fácil nunca é. Mas eu acredito que o próprio fato do Lúdio esconder o PT e da Câmara de Vereadores não ter nenhum vereador da esquerda, eu acho que já mostra um pouco do que a população realmente está esperando desse segundo turno. E a gente precisa trabalhar em agregar, em mostrar as propostas, mas em não deixar a população esquecer o que é que está do outro lado também. Então, eu acho que vão haver esses fatores. A estratégia eu ainda não sei qual será. Eu não consegui nem conversar com o Abílio direito ainda, porque ele, nessa correria para um lado e eu para o outro, e ele foi para Brasília, chegou ontem e nem vi ele. Mas, de fato, fácil nunca é. Eu acredito que nós precisamos continuar trabalhando forte, como fizemos no primeiro turno, e buscar realmente mostrar para a população cuiabana as oportunidades que elas têm de real mudança mesmo e de continuar a linha própria, até ideológica mesmo, que a população já optou até agora. Tanto que nenhum vereador do PT foi eleito para a Câmara. Então, por aí a gente já consegue mais ou menos entender o que a população está querendo. Mas a gente não pode descansar em relação a isso. Nós precisamos continuar trabalhando, mostrando as propostas, mostrando a que viemos e aguardar que a população realmente faça a melhor escolha para Cuiabá. Pedro, tem mais dúvidas por aí? Igor também, quase caminhando aqui para a reta final, mas fiquem à vontade. Só ainda nesse aspecto, né? A senhora imagina que agora no segundo turno, essa questão da polarização, a senhora já até mencionou um pouco isso, não deva ser a situação central que possa os candidatos ali discutir, de fato, proposta no sentido de resolução da problemática que a gente enfrenta em vários campos aqui em Cuiabá, vereador? Olha, eu acho que muitos dos problemas que nós enfrentamos aqui em Cuiabá também tem a ver com essa questão de partidária. Porque a gente vive hoje um governo federal do PT. E muitas pessoas insatisfeitas com o rumo que o governo tomou. Porque várias pessoas acreditaram
nas mentiras, nas propostas e nas ilusões que o PT propôs. E hoje as pessoas estão basicamente colhendo o resultado dessa escolha. E outros que não fizeram essa escolha também estão colhendo o resultado. Então, assim, é inevitável a gente falar de posição partidária quando a gente fala dos problemas que nós estamos vivendo. Tudo é ligado à política. E o partido realmente influencia. Não tem como você falar, mas fulano não importa o partido. Importa sim. E eu te digo, se o partido não importasse, por que o fulano não mudou de partido? Já que o partido não importa. Então já começa por aí. A gente está vendo um esforço muito grande em esconder a questão partidária, ideológica, em relação à eleição que a gente está tendo hoje. E a gente precisa não só falar dos problemas, mas lembrar que são dois lados que estão disputando. Tem um comentário aqui, Igor, antes de você trazer aí as suas últimas dúvidas do Brito, ele também tá aqui na bronca, ele não gosta de Bolsonaro, ele falou, não gosta de nada, Samanta, ele falou assim, não acredito nessa bancada eleita de direita, se o Lúdio for o novo prefeito, com certeza essa turma vai procurar derrubar o Lúdio, simplesmente porque não reza a cartilha deles, não importa a justificativa, eles vão criar uma, mas se o Abílio ganhar, tudo que ele fizer vai receber o amém dessa Câmara, porque eles, e aí ele coloca que bolsonaristas se sentem acima do bem e do mal. É a mensagem do Brito, que está sempre aqui conosco. Ele falou, Camila, vai ler minha mensagem ou vai passar pano para essa turma? Pensando numa hipótese, até aproveitando a mensagem do Brito, Amanta, de Abílio não sendo eleito, né, tendo uma vitória do Lúdio aí, já tem em mente como é que vai ser também o teu comportamento, né, em relação aí já num campo de oposição, né, o que você imagina? Devemos ter embates muito duros na Câmara, pensando nesse cenário, que a gente falou muito aqui de um cenário Abílio eleito, né, e nessa outra visão que o Brito traz aqui pra gente, e até aproveitando isso que você falou, né, o PT não tendo nenhum vereador, acha que seria muito difícil, né, o caminho do Lúdio? Olha, eu acho que talvez pudesse ser, mas não exatamente por questão de oposição ou situação na Câmara, mas por questão das próprias bandeiras que carrega e da forma que trabalha. E eu volto a dizer, um exemplo disso é o governo federal. Nem mesmo os próprios aliados se sentem satisfeitos na maioria das decisões que o governo federal toma. Então, assim, o PT, a maioria dos partidos de esquerda, eles não conseguem agradar nem a si mesmos, quem dirá a população. Então, eu acredito que nós devemos, sim, estar preparados para qualquer cenário, sempre trabalhar em favor da população cuiabana. E agora, essa questão de bolsonarista ou isso ou aquilo, eu acho que uma das coisas que mais incomoda em quem pelo menos eu vejo assim, na minha opinião pessoal, uma das coisas que mais incomoda é o fato de falar bolsonarista, de direita, é porque eu tenho um posicionamento, que é a mesma coisa que o Abílio. Eu entrei numa campanha sem esconder quem eu sou. Eu sempre falei, eu sou mulher, eu sou de direita, eu acredito nisso, nisso e nisso, e é isso que eu defendo. Eu não arredo o pé, eu não mudo de lado, o meu posicionamento é esse. E o Abílio também é muito assim. Então, quando você vê um candidato a prefeito que já está entrando numa campanha, querendo esconder aquilo que é a bandeira que ele carrega, a gente já vê por aí como que está começando, né? Então, a gente precisa ficar esperto em relação a essas questões também. Igor, 8h54, mas dá tempo ainda de se questionar. Existe, infelizmente, na tradição política de transição de governo, algumas armadilhas que são feitas pela gestão que está saindo, deixam essas armadilhas prontas para dificultar o início da gestão do prefeito que está entrando. Notadamente, se esse prefeito é de oposição, né, que deve ser o caso, independente do Abílio ou do Lúdio, o Emanuel está saindo muito enfraquecido. E a atual legislatura vai ter um papel importante na aprovação ou não dessas armadilhas. Uma delas, que foi impedida pelo Tribunal de Contas, foi aquele empréstimo lá de 300 milhões, que ninguém entendeu para quê e por quê. A senhora vai estar atenta nesse final de mandato dessa legislatura para tentar, junto aos vereadores reeleitos do campo ideológico próximo do Abílio, próximo da senhora, evitar que essas armadilhas sejam plantadas,
porque historicamente elas atrapalham muito o início de mandato, demora ali 3, 6 meses para fazer o negócio andar, e às vezes a população não tem a paciência necessária, e com razão, porque pelo histórico dos políticos brasileiros, de esperar 6 meses, 1 ano para entender o que está acontecendo, porque aquelas armadilhas foram colocadas. E o prefeito Manuel Pinheiro é especialista nisso, é um político experiente, deputado estadual a vida toda, vereador. Como é que vocês vão se preparar, independente do Abílio ser eleito ou não, para evitar que essas armadilhas sejam colocadas para o ano que vem? Eu acho que a Câmara tem que ficar atenta. Os novos vereadores eleitos e aqueles que foram reeleitos precisam ficar atentos nisso. Porque toda essa problemática de enfrentar uma nova gestão, da Prefeitura ter uma nova gestão e um prefeito novo enfrentar os problemas que vêm, isso é uma coisa que acaba deixando a população na mão em muitas áreas. Então, se todos tiverem a fim de trabalhar por Cuiabá, pela população, é a hora de ficar atento com isso e de ajudar a entender como funciona e fazer as coisas da maneira correta e trabalhar para que a população tenha um resultado bom em um tempo melhor. Eu acho que dificilmente você vai ter um tempo melhor, porque uma transição, principalmente de um mandato, de 2 mandatos seguidos, foram 8 anos de gestão de Manuel Pinheiro. Então, assim, basicamente como dizer, você vai encontrar uma caixinha de surpresas ali. E eu acho que muita gente já está consciente politicamente hoje dessas questões de transição. Mas é claro que vai existir dificuldades. Eu acredito que deve existir dificuldades. E eu acredito também que o papel da Câmara é justamente trabalhar para sanar esses problemas e dificuldades, para fazer com que as coisas voltem a funcionar o mais rápido possível em benefício das pessoas, da população. Então, o recado é: vamos ficar atentos, devemos ficar atentos. Já agora, para não acontecer de coisas sendo aprovadas no apagar das luzes e depois a gente ter aí um novo ano, uma nova gestão cheia de problemas, que depois ninguém vai ser o dono, ninguém vai saber de onde veio. Então, eu acho que agora é o momento de ficar realmente atento a todas essas questões. Obrigado. 8h57, estamos chegando aqui na reta final da nossa entrevista. A gente tem um intervalo agora às 9 horas, mas, Samanta, eu queria agradecer, né? Queria que você ficasse à vontade, vereadora, para deixar aí as suas considerações. Tem aqui o Benedito da Lixeira e a Vânia, eles fizeram um questionamento semelhante, perguntando se existe juridicamente algum impedimento do marido prefeito e esposa vereadora. Imagino que não, né? Não. Senão não teriam nem disputado, mas faço questão de reproduzir aqui, porque a dúvida pode ser de outras pessoas. Então, Benedito e a Vânia tem essa resposta por aqui. Fica à vontade para se despedir. Desejamos, né, mais uma vez, sucesso aí na missão, sucesso aí também agora nessa nova fase, né, uma nova eleição. E sempre que tiver pautas, né, algum debate interessante, a CBN está de portas abertas por aqui. Obrigada pela companhia nessa manhã. Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade, e eu preciso agradecer mais uma vez a todos aqueles que depositaram um voto de confiança nas nossas propostas, na nossa campanha e que nos fizeram chegar até aqui. Agradeço a Deus também pela oportunidade e também agradeço a todas as outras pessoas que fizeram com que mais mulheres fossem para a Câmara. Eu fico muito feliz por isso, eu fico muito feliz por fazer parte de uma legislatura com mais 7 mulheres. Eu espero que possamos fazer a mudança e eu gostaria que a população cuiabana soubesse que eu realmente tenho a intenção de fazer o meu melhor, seja no papel de vereadora, seja no papel de, se caso Deus permita, a população de ser primeira-dama. Eu realmente estou disposta, porque a política, da maneira que nós levamos, ela nos custa um pouco, nos custa o tempo com a família, nos custa a paz, são muitos ataques, às vezes ameaças, então a gente precisa valer a pena esse tempo que a gente está dedicando à política. E eu quero ser uma pessoa que outras pessoas olhem mais adiante para mim e falem: olha, que bom que eu votei em você, gostei do seu trabalho. Eu acho que isso é uma coisa que o Abílio tem, que eu acho muito legal, e eu quero ser assim também. Então é por isso que eu me propus e estou num lugar que eu nunca imaginei que um dia estivesse, e só tenho a agradecer. E mais uma vez, obrigada pela oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre a política e as propostas. Obrigada, Raul, obrigada, não sei o nome dela, como é o nome dela? Daniela, que está aqui conosco também, obrigada a toda a equipe da Samanta. A gente vai para o intervalo.